Na primeira aula de língua portuguesa, literatura, a professora Rose nos falou sobre o romantismo. O romantismo é a expressão literária da burguesia. Nasceu na Inglaterra e na Alemanha, mas a grande divulgadora foi a França. Isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Vimos que o romantismo teve inspiração nos ideais da Revolução Francesa e na Revolução Industrial. O romantismo teve como palavras de ordem liberdade, igualdade e fraternidade, que representavam os ideais da Revolução Francesa. Observamos algumas características desse movimento. Nós podemos observar que as principais características dos textos românticos foram, sem dúvida, a questão da valorização da natureza, sobretudo no romantismo brasileiro, o nacionalismo, o desejo de morte. O que mais, dentro do Brasil, o romantismo assumiu algumas características que o diferenciaram do romantismo europeu. Boa aula! Olá! Na aula de hoje nós vamos ver a poesia do romantismo. É preciso entender que o romantismo caminhou em duas direções. Nós vamos estudar a poesia que aconteceu nesse período e também a prosa do romantismo. O assunto de hoje vai abordar a poesia romântica. É preciso entender que o romantismo brasileiro, a história do romantismo brasileiro, se confunde com a história da nossa política. Vamos ver o que aconteceu historicamente nesse período. Na primeira metade do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, por causa da invasão feita por Napoleão, a vida brasileira mudou bastante, a vida cultural brasileira. Nós vamos ver a criação, o início, não é, da criação de um público leitor, mesmo que fossem apenas leitores de jornais, mas nós vamos ver que aqui começa-se ou inicia-se um novo período culturalmente falando. Envolvidos por esse clima de necessidade de independência, nós vamos ver jovens envolvidos na busca de uma identidade nacional. Nós, quando estudamos a poesia do romantismo brasileiro, nós precisamos entender que ela aconteceu obedecendo a três fases, ela passou por três etapas diferentes. A essas diferentes etapas, nós vamos chamar de gerações. Então, a poesia romântica é dividida em três gerações românticas. A primeira geração é definida como poesia nacionalista ou indianista. Por que esse nome? Porque os nossos intelectuais da época estavam justamente envolvidos com a questão da busca de uma identidade nacional. Quando se diz geração, não se esqueçam de que esta palavra também pode ser entendida como fase, a primeira fase da poesia romântica.
Quem é que representou esta primeira fase? Sobretudo o poeta Gonçalves Dias. A poesia evolui, os interesses mudam e nós entramos para uma segunda fase, com interesses distintos, com características distintas. A segunda fase da poesia romântica é definida, é classificada como poesia byroniana ou poesia ultrarromântica. A poesia do romantismo evolui para uma terceira fase. É chamada de poesia social ou poesia condoreira. Nós vamos falar sobre cada uma dessas fases separadamente. Quem representou mais expressivamente a poesia nacionalista? O poeta Gonçalves Dias, como nós já dissemos. O que caracterizou a primeira fase da poesia romântica? O sentimento de nacionalidade brasileira, o nacionalismo. Então, nós vamos ver que toda a produção poética dessa primeira fase dizia muito ou enfatizava a realidade nacional. O que era mais evidente ou mais forte no espírito brasileiro na questão da busca de uma identidade nacional nesse período? O índio. Então, a primeira fase é chamada também de poesia fase indianista. Por quê? Porque o índio é um elemento nativo, local, que dava uma conotação do nosso nacionalismo, do nosso primitivismo. Era o índio que era o elemento mais forte naquele momento para explicar ou para intensificar as nossas origens, a nossa nacionalidade. Então, nós vamos observar que a poesia desse primeiro momento esteve muito voltada para essas questões nacionais. O índio foi uma temática muito forte naquele momento e, além disso, a paisagem local, o nativismo, o nosso primitivismo, essas questões todas voltadas para a nova nação que estava sendo criada, se desenvolvendo ou tomando uma forma a partir daquele momento. O poeta Gonçalves Dias foi quem melhor expressou esses sentimentos nesta primeira fase, nesta primeira geração. O poeta Gonçalves Dias é um maranhense que fez uma alta produção poética, tanto ele fez poesia lírica, quanto ele fez poesia épica. Na vertente épica da poesia de Gonçalves Dias, nós vamos observar que ele deixou obras lindíssimas. Aliás, esse poeta é entendido hoje como um dos maiores representantes da poesia brasileira dentro da escola romântica. Vamos lembrar um pouquinho sobre a vida pessoal de Gonçalves Dias. Quem foi Gonçalves Dias? Gonçalves Dias nasceu no Maranhão, mulato, não com a pele branquinha. Ele apaixonou-se por uma moça da sociedade da época chamada Dona Ana Amélia. E, evidentemente, a sociedade, os padrões sociais da época não permitiram que esse amor fosse levado até o fim. E os enamorados se separam. Conta a história que Gonçalves Dias se afastou, viajou para Portugal. Um dia, Gonçalves retorna ao Brasil e casualmente se encontra com Dona Ana Amélia numa das ruas de São Luís, no Maranhão, e desse encontro surge um dos mais belos poemas da poesia lírica de Gonçalves Dias. Ele escreve o poema Ainda Uma Vez Adeus. Começa
assim: enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar do quanto sofri. Muito penei cruas ânsias, dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. E o poema é longo, ele diz toda a dor que ele passou, porque ele passou por causa desse amor não concretizado. Quem tiver interesse, depois procure nos livros de literatura, é muito facilmente encontrado o poema Ainda Uma Vez Adeus, que aconteceu em função dessa história pessoal do poeta. Mas o que nos interessa de fato sobre Gonçalves Dias é o que ele deixou para nós em termos de produção literária. E na vertente lírica, como já falamos, ele fez uma poesia belíssima, ou poesias belíssimas, mas é na poesia épica que ele é mais conhecido. Primeiro, o que é poesia épica? Poesia épica é a forma de expressar um fato histórico através de um poema. E dentro desta vertente poética, né, dentro desse direcionamento da poesia, nós vamos encontrar o poema Juca-Pirama. Nós temos aí um poema épico. Antes é preciso lembrar que toda vez que o índio aparecia num poema, ele era tratado de forma idealizada. O que vem a ser um tratamento idealizado? Isto quer dizer que o índio era sempre focalizado como uma pessoa de caráter muito nobre, uma pessoa que não possuía defeitos morais, sempre um ser que tratado com todo um clima que o envolvia, sem poder deixar a menor dúvida de que ele era uma pessoa, vamos dizer, normal, com qualidades, com virtudes e com defeitos. O índio romântico era visto sempre como uma pessoa do caráter mais nobre e o mais puro possível. Em Juca-Pirama, nós vamos ver que Gonçalves Dias conta a história de um índio que cai nas mãos de uma tribo inimiga, cai prisioneiro nas mãos de uma tribo inimiga. Juca fica entre voltar para casa para cuidar do pai doente, ou ceder ou ficar preso nas mãos desses inimigos. Então ele pede ao cacique, para que o soltem, para que o dispensem, não é, desse cativeiro, para ele poder voltar à tribo e cuidar do pai doente. Realmente isso acaba acontecendo, Juca volta para a tribo, mas é acusado pelos inimigos de covarde. Ao chegar à sua tribo de origem, o pai percebe que alguma coisa de ruim havia acontecido e descobre a história toda. Quando o pai sabe que Juca procedeu daquela maneira, o pai nega o filho, nega e o obriga a voltar à tribo inimiga para lutar contra esses inimigos. Vejam que é uma forma que nesse comportamento do pai, nós podemos entender como um resgate da honra que foi moralmente perdida. Juca realmente volta à tribo, combate os inimigos e dessa forma recupera aquilo que ele havia perdido por algum momento. É uma história lindíssima que vale a pena ser lida. Juca-Pirama é um dos poemas mais conhecidos de Gonçalves Dias. Também é preciso lembrar que o poeta tem uma linguagem erudita, tem um perfeito domínio sobre a métrica. Para terminar o poeta, vamos lembrar as obras principais, o que ele nos deixou. Ele deixou, por exemplo, os livros
de poesias, de poemas, primeiros cantos, segundos cantos, cestilhas de Frei Antão, últimos cantos. Essas são as obras principais que permanecem nos acervos da nossa literatura. A primeira geração também apresenta um outro poeta, o poeta Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães também representa a primeira fase da poesia romântica, mas é conhecido por alguns críticos, ou é chamado por alguns críticos, de romântico arrependido. Por quê? Quando ele publicou Suspiros Poéticos e Saudades, que é a obra que apresenta, aliás, o único mérito dessa obra é apresentar os preceitos da escola romântica no Brasil. O que é isso? Neste livro, ele aponta quais os caminhos que os poetas deveriam seguir para fazer uma poesia que pudesse ser caracterizada como poesia romântica. Acontece que a publicação dessa obra se deu em Paris, onde o poeta se encontrava naquele momento. Então, a única importância que Gonçalves de Magalhães tem para a literatura brasileira do período romântico é a de lançar um livro em que ele aponta os preceitos do romantismo. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos com os outros aspectos da poesia romântica brasileira. Muito bem, a poesia romântica então evolui e os interesses mudam, não é? Nós vamos entrar agora na segunda geração da poesia romântica. A segunda geração da poesia romântica é chamada de poesia ultrarromântica ou ainda de geração byroniana. Ultrarromântica, a palavra é fácil de ser compreendida e implica o significado de levar o romantismo a um exagero, o romantismo levado à sua radicalização. E byroniana vem de Byron, Lord Byron, aquele poeta inglês tomado pelo espírito do pessimismo, da ideia de morte, que influenciou toda essa geração. Nós vamos observar que os jovens dessa geração eram jovens ou foram jovens extremamente pessimistas, tomados pela ideia de morte, envolvidos com uma vida desregrada, com a boêmia, jovens que gostavam das noitadas, das bebidas, não é? Das mulheres, da noite. E esse comportamento, evidentemente, influenciou também a poesia desse período. Quem são os principais representantes desse momento da poesia brasileira? A poesia ultrarromântica tem como maior expressividade o poeta Álvares de Azevedo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal do poeta. Conta-se que ele foi uma criança prodígio, uma criança muito inteligente, que aos 9 anos dominava com perfeição a língua inglesa. Sabe-se, inclusive, que ele se comunicava com a mãe através de cartas escritas em inglês. E esse domínio, esse conhecimento do idioma, o aproximou do poeta Lord Byron. E a leitura excessiva do poeta Lord Byron, evidentemente, influenciou a própria poesia feita por Álvares de Azevedo. Quais as características da poesia de Álvares de Azevedo? Sobretudo, o extremo pessimismo, que é também uma característica de Lord Byron.
Podemos dizer que as características desses dois poetas são semelhantes? Evidentemente. Álvares de Azevedo sofre influências, então ele apresenta quase que as mesmas características. Quando o poeta Álvares de Azevedo fala do amor, por exemplo, o amor é sempre falado de uma forma como algo que não acontece, como alguma coisa inacessível para ele. Quando ele fala da mulher, é sempre numa posição de vê-la, ou ele coloca essa mulher numa posição idealizada. Nós vamos ver que na terceira geração vai aparecer um outro poeta que vai representar essa fase, e ao compararmos então Castro Alves com Álvares de Azevedo, quando ambos falam do amor, por exemplo, nós podemos observar que o amor falado por Castro Alves é um amor já realizado, já concretizado, diferente do amor mencionado por Álvares de Azevedo. Aquele amor somente sonhado, somente imaginado, como poderia ser se ele realmente acontecesse. Nós vamos observar que Álvares de Azevedo é um poeta que deixou para nós uma obra extensa. Ele só fez poesia? Não, ele fez também prosa, ou seja, textos não poéticos. Quais são essas obras deixadas por Álvares de Azevedo? Nós temos, por exemplo, a Lira dos 20 Anos, que é uma das suas obras poéticas mais conhecidas. E na prosa, por exemplo, nós vamos ter lá Noites da Taverna, nós temos Macário. Agora nós vamos exemplificar a poética do Álvares de Azevedo. Vamos declamar para vocês o poema escrito por ele chamado Minha Desgraça. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como se trata um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra ou travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem mudera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Álvares de Azevedo. Como vocês puderam perceber, o próprio título do poema já é uma palavra pesada. Minha desgraça. Desgraça é uma palavra forte que denota esse espírito pessimista, de dor, de introspecção, de negativismo em relação às coisas da vida. Não é? Isso é uma brincadeira, evidentemente. No século XVIII, os poetas escreviam à luz de velas. Não é? Eu brinco dizendo que o primeiro apagão da história já estava acontecendo ali naquele momento, quando o poeta diz que a sua desgraça é ter para escrever todo um poema e não ter um tostão para uma vela, certo? Agora nós vamos ver, então, além de Álvares de Azevedo, a presença do poeta Cassimiro de Abreu. Cassimiro de Abreu não foi realmente o mais, ou não é considerado o mais importante, mas certamente foi o poeta mais popular dessa geração. E alguma coisinha da sua vida pessoal contribuiu para que isso acontecesse. Conta-se que a família, que o pai, sobretudo o pai de Cassimiro de Abreu, não aceitava essa sua condição de poeta no início, mas o pai era um comerciante e tinha lá os seus vendedores, na época chamados de caixeiros viajantes, e a partir do momento que o pai de Cassimiro de Abreu assumiu a condição de poeta, né, de seu filho, ele também foi responsável por essa popularidade do filho, porque ele enviava os poemas do filho para serem distribuídos por esses caixeiros viajantes. E isso explica a popularidade que teve o poeta Cassimiro de Abreu. Como é a poesia de Cassimiro de Abreu?
É uma poesia ingênua. Nós podemos classificar Cassimiro e talvez isso tenha dado ao poeta essa popularidade de que nós falamos inicialmente. Uma poesia ingênua, uma poesia muito musical. Vocês se lembram do poema Meus 8 Anos, já dito na aula anterior. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Quer dizer, um poema fácil de ser assimilado, de ser falado pelas pessoas. E isso vai passando de um para o outro, popularizando dessa forma o poeta. Além do Cassimiro de Abreu, nós temos ainda uma outra expressão bastante significativa na poesia da segunda geração, que é o poeta Fagundes Varela. O poeta Fagundes Varela pode ser considerado um poeta de transição. Ou seja, ele apresenta as características da poesia desse momento, mas já introduz alguma novidade. Ele já é um poeta que começa a se preocupar com as questões sociais do Brasil. Por que ele não vai para a terceira geração? Não, porque ele tem uma carga muito grande de elementos identificadores que o colocam nesta segunda geração, no ultrarromantismo, mas ele também acrescenta algumas novidades. É do poeta Fagundes Varela uma das mais bonitas elegias da literatura brasileira, o poema O Cântico do Calvário, que ele fez em homenagem ao filhinho morto aos 3 meses de idade. Então, é um poema que representa realmente a dor vivenciada pelo poeta Fagundes Varela. Talvez daí a beleza deste poema. É interessante que vocês pesquisem para sentir mais de perto esta sua sensibilidade. Agora nós vamos então para a terceira geração da poesia romântica. A terceira geração é chamada de poesia social ou poesia condoreira. Social porque ela vai estar voltada para as causas sociais. Quais eram as causas sociais desse momento histórico no Brasil? Nós estávamos muito envolvidos com a questão da República. Ou seja, a monarquia já não era uma situação que agradasse ao povo brasileiro. Então, nós já estávamos observando naquele momento manifestações em favor da nossa República. Outra questão que vem a ser até hoje uma mancha na história do povo brasileiro é a questão do escravo, do negro. E quem é que podia falar esse tipo de coisa? Os poetas que representavam naquele momento a voz social, a voz da sociedade. Então, os jovens dessa geração sentiram que era o momento de alguém denunciar, entre aspas, usando a poesia para que o povo se sensibilizasse diante dessa situação. Nós vamos também entender por que é que era chamada essa poesia de poesia condoreira. A palavra condoreiro, condoreira, vem de condor. Condor é uma ave que voa extremamente alto e os poetas dessa geração fizeram uma associação de sua condição, digamos, pessoal, à condição dessas aves que voam extremamente alto. Por quê? O condor, por voar numa altura superior à maioria dos outros pássaros, ele tem a possibilidade de uma visão mais ampla do universo. Fazendo essa associação, os poetas atribuíram-se também essa qualidade, ou seja, se revestiram de uma condição visual que abrangia realmente uma realidade além daquilo que o senso comum podia observar. Dentro da terceira geração, nós vamos observar que a presença mais expressiva vem a ser a do poeta Castro Alves.
Castro Alves, um rapaz extremamente bonito, disse que muito assediado pelas mulheres. Castro Alves é o que melhor representa, até porque o tom que ele imprimiu à sua poesia é um tom de manifesto, é um tom de protesto. Nós chamamos também esse tipo de poesia, principalmente a feita pelo Castro Alves, de poesia engajada. Então, o que é que acontece? Quais as características? Como é que nós podemos identificar um poema de Castro Alves? Sobretudo pelo tom grandiloquente que ele imprime aos seus poemas. Para que vocês entendam melhor o que quer dizer grandiloquência, é preciso antes entendermos que existem diferentes tipos de poemas. Existem aqueles poemas que, que foram feitos para serem lidos, para serem falados normalmente. Querem ver um exemplo bem rápido? Esta quadrinha, por exemplo. A poesia, essa coisa meio mulher, meio menina, é a descoberta de que o coração do poeta não bate, rima. A poesia do Castro Alves, quando falada, quando declamada, ela exige maior dramaticidade de quem está falando. Aliás, conta-se que ele adorava ir para os saraus declamar os seus próprios poemas. E quando se fala na interpretação de um poema engajado, de um poema de protesto, desses feitos pelo poeta Castro Alves, que exigem dramaticidade, é porque eles estão repletos de recursos que levam o intérprete a dizer, a falar dessa maneira. Então, que recursos são esses usados ou empregados pelo poeta? Nós vamos observar que a poesia de Castro Alves é uma poesia plena, por exemplo, de vocativo. É muito comum nós observarmos que ele se dirige às imensidões, ó céus, ó Deus, raios, noites, tempestades. Por aí é possível perceber que o Castro Alves emprega excessivos vocativos, sinais de pontuação como reticências, como exclamações. Essas são as principais características para que possamos identificar a poesia deste representante do romantismo. A obra mais importante deixada por Castro Alves para nós é o livro Espumas Flutuantes. Para que vocês possam melhor conhecer o poeta Castro Alves, nós vamos chamar agora a interpretação de um de seus mais conhecidos poemas, chamado Navio Negreiro. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueia, se no chão resvala, ouvem-se os gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrais rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ai, maldições,
preces ressoam e ri-se Satanás. Acredito que tenha sido possível, através dessa interpretação, vocês observarem as características que nós mencionamos anteriormente. As adjetivações, o emprego de vocativos, não é? E essa carga dramática que o nosso intérprete colocou na declamação, muito bem feita. Agora, nós vamos para as dicas de estudo de hoje. A nossa dica de estudos de hoje sugere que vocês tragam para a sala de aula diferentes músicas abordando temáticas românticas, para que vocês possam observar que algumas características da poesia romântica permanecem ainda entre nós. É possível hoje observar músicas lírico-amorosas, não é? Com as mesmas características do romantismo, mas sobretudo que vocês tragam para a sala de aula, para que vocês possam observar os diferentes interesses de época, a nossa música de protesto dos anos 70. Tragam e vejam que é mais ou menos o que aconteceu com a juventude dos anos 70, foi o que aconteceu com os jovens intelectuais da terceira geração romântica. Por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. A professora Rose nos falou nesta aula sobre a poesia do romantismo. Vimos quais são as características da primeira geração do romantismo brasileiro. A poesia da primeira geração foi marcada pelo nacionalismo e pelo indianismo. O principal representante desta geração foi o poeta Gonçalves Dias. Soubemos quem são os representantes da segunda geração, também chamada de ultrarromântica. Na segunda geração, marcada por extenso pessimismo e ideia de morte, foi marcada pela presença dos poetas Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela. Aprendemos as características da terceira geração e conhecemos um pouco mais Castro Alves. Castro Alves marcou a poesia da terceira geração pelo tom grandiloquente que ele imprimiu nos seus poemas. A terceira geração foi chamada também de poesia social ou poesia condoreira. Até a próxima aula.